Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma emoção muito grande estar aqui, porque foi um dia muito esperado. Até falei com a DG, falei, fica do meu lado que eu vou engasgar e não vou conseguir falar. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu quero ler um versículo bíblico. Que é um versículo que, assim, nós tomamos ele, né, durante tudo que nós passamos. Em todos os momentos que vinha o medo, que vinha a dor. O Adalto vai estar dando testemunho, e vocês vão ver que não foram poucas lutas, né? Vocês conhecem. E assim, todas as vezes que o medo vinha, todas as vezes que a gente pensava em desistir, né, a gente se apegava muito à palavra de Deus, que é o que nos sustentava, o que nos sustentou, o que nos manteve de pé, né, e fez com que alcançássemos o nosso milagre. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos 8, 28, né, um versículo muito conhecido. Amém? A palavra de Deus fala, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente olha, né, esse versículo, a gente pensa, mas tudo de ruim também que acontece vai cooperar para o meu bem. Mas não é a nossa visão, irmãos, é a visão do Senhor. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. E a gente precisa crer nessa palavra, a gente precisa acreditar, né, que se a gente tem buscado ao Senhor, se a gente tem entregado a nossa vida a Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Por mais que tudo pareça o contrário, por mais que pareça que o mundo está desabando, né? Mas o Senhor sempre está no controle. O Senhor sempre tem o melhor para aqueles que o buscam, para aqueles que os confiam, né? Então, assim, eu queria deixar mesmo esse versículo e falar para todos, né, gente? Quando parecer tudo perdido, pega nas mãos do Senhor. Acredite nisso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da sua luta, independente do problema, né? Às vezes você não vê uma luz no fim do túnel, como diz. Mas Deus está no controle, né? Vale a pena servir a Deus, vale a pena você ser fiel em meio às lutas. Precisamos, assim, eu falo que a gente precisa exercer mais a nossa fé. Porque é muito fácil você falar que você crê, é muito fácil você falar que você acredita que tudo coopera para o bem, enquanto tudo está indo bem, a sua visão. Mas precisamos crer. Pode ser o que for, Deus está no controle, e Ele está nos conduzindo. Então que você possa, né, nesse dia, esse culto é um momento assim de adoração mesmo ao Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Deus, né? Se passamos por tudo, se tudo aconteceu, foi por honra e glória do Senhor. Então hoje nós estamos aqui juntos, né, amigos, irmãos, família, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque fala que eu na Laura do hospital, falei, Deus, como é tremendo tocar nas suas promessas. Como é tremendo tocar, né? Deus, mas quando você pega, eu lembro que o dia que eu fui lá em casa visitar ela, quando ela pegou ela sentiu também isso. Então, assim, é tremendo, irmãos. Então, confia no Senhor, acredite, né? Acredite que tudo coopera para o bem, que compensa, que vale a pena mesmo você servir, você ser fiel e você entregar a sua vida para Deus. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai te honrar. Porque Ele sabe a hora certa, nós nada sabemos. Amém? A gente iniciar e nós vamos passar para o louvor também. Santo Deus, Pai de amor, nessa manhã, Deus, nós queremos dedicar ao Senhor o nosso louvor, ofertar ao Senhor, Pai, com gratidão, com alegria em nosso coração, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Pai amoroso e que
todas as tuas promessas, ó Deus, o Senhor tem prazer em cumprir nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque somos alvo do teu amor. Somos, ó Deus, fruto da tua misericórdia, da graça do Senhor que nos alcançou, que nos presenteou com a vida eterna. E, ó Deus, e tem gerado fé em nosso coração. E nós perseguimos as tuas promessas e nós podemos vê-las se cumprindo na nossa vida. Glórias e honras ao nome do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo milagre que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Não só pelo milagre da vida da Laura, Senhor, mas o milagre de permanecer, ó Deus, diante do Senhor, crendo que o Senhor não é homem para mentir, Deus, mas o Senhor tem prazer em cumprir tudo aquilo que o Senhor nos diz. Pela vida de cada um que está aqui, Deus, que os nossos corações realmente se voltem ao Senhor, que possamos crer, Deus, que o Senhor é aquele que começou a boa obra e também é fiel para completar nas nossas vidas. Te damos, Deus, todo o louvor nesta manhã, que os céus se abram sobre as nossas vidas, que o Senhor se alegre com o nosso louvor e que o nosso coração venha jubilar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, Pai. Vou fazer uma devocional que a gente já tem pensado há bem tempo. Quando a Lili chegou hoje, vocês vão fazer alguma coisa? Eu falei, com certeza. Esse momento já é esperado há muito tempo, né? Para que a gente fizesse alguma coisa. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. Queridos, quem recebeu a plaquinha aí? Então, nós vamos usar essa plaquinha agora, né? Nós vamos falar a respeito de vitaminas. Então, quando eu falar a vitamina que está aí escrito atrás da sua plaquinha, você vai trazer e vai colocar aqui na cestinha, tá bom? Falando a respeito de vitaminas, né? Daqui a pouco a Laura já vai ser introduzida, vai começar a introduzir as papinhas, né? A comidinha. E quem já passou por essa fase sabe que é bem desafiador. Né? Quando a criança cospe, até você saber como é que faz, como que agrada. É um desafio começar a introdução de alimento. Mas, na verdade, todo o processo de ser pai e mãe é um desafio. A gente aprende no nosso dia a dia, não é verdade? A gente vai aprendendo com eles e com a direção que o Senhor vai nos dando, né? Então eu quero falar a respeito de algumas vitaminas que Liri e Adalto vão ser precisos para a vida da Laura. E eu quero começar com a vitamina A. Quem tem a vitamina A aí? Ó, a vitamina A a gente pode encontrá-la no mamão, no tomate, né, no abacate, também na beterraba. Por exemplo, a beterraba tem gente que não gosta. Não só criança, tem adulto até hoje que não gosta. Mas ela é uma vitamina importante, é uma vitamina necessária. E cuidar da alimentação, mas a gente também precisa cuidar das emoções, né? Cuidar do espírito, da alma da Laura. Então, todos esses alimentos aqui, eles vão ser necessários para o crescimento dela. Mesmo ela não querendo, você vai achar uma forma de colocar para ela. E o que a gente pode ter também na nossa vida para que a alma dela, para que ela seja não só uma criança, mas venha se tornar uma adulta também bem estruturado, forte. Ela vai precisar da vitamina A de atenção. Quantas crianças, quantos adultos hoje estão com o déficit da vitamina A, da vitamina de atenção?
quantas crianças sendo deixadas, quantos adultos, né, sendo deixados. Mas é preciso uma dose diária dessa vitamina, para que ela saiba que ela pode contar com vocês, que quando ela for falar para vocês, vocês vão se voltar para ela, vocês vão dar atenção, vão estar prestando atenção em cada palavra, em cada atitude que a Laura vier a ter. Isso vai ser importante para ela. Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir valorizada. E isso para nós também, queridos. Será que às vezes também nós não estamos deixando de dar e receber essa vitamina dentro dos nossos lares? A vitamina A. E aí também a gente tem a vitamina C. Quem tem a vitamina C? Talvez essa seja a que a gente mais conheça, né? Laranja, acerola, limão. Tem a goiaba, tem a romã. São muitas coisas, né? Muitas frutas que têm a vitamina C e que são importantes também para o nosso corpo, né? A gente costuma falar que elas nos deixam bem imunizadas, principalmente contra a gripe, né? E a vitamina C para a nossa vida, para a vida da Laura, se chama carinho. Tem que dar atenção e tem que ter o carinho. O beijinho no machucadinho, qual mãe, qual pai que nunca fez, né? O beijinho que sara todos os dodóis, né? E eles crescem acreditando que realmente sara, né? Eu achava interessante os meus meninos machucavam, mãe, dá um beijinho. Porque eles acreditavam que aquele carinho realmente sarava. E sara. O carinho, ele acalma o nosso coração, ele nos faz sentir confortáveis, né? Ele nos abraça. Então é importante que nunca falte carinho, e eu sei que não vai faltar para a vida da Laura, né? O carinho junto com a atenção vão fazer com que ela se sinta muito amada. Temos também a vitamina D. Em quais alimentos aí quais são as coisas que a gente tem que tem a vitamina D? Ó, a gente tem o ovo, tem o sol, né? Os próprios médicos falam dar um banhozinho de sol, né? Para recuperar a vitamina D. Queridos, e hoje, quantos adultos aqui não já foram fazer exames e falaram, você está com falta de vitamina D? Não é? Então, tudo em excesso é ruim, mas também a falta é ruim. Então, se quando a gente faz um exame, o médico recomenda que a gente precisa estar em falta da vitamina D, é porque ela é importante. Então, o sol, o ovo, né, outros alimentos que têm essa vitamina são importantes para a vida da Laura. E essa vitamina D, para o caráter da Laura, se chama disciplina. E eu achei assim, que tem tudo realmente a ver com a questão, né, quando a gente fala de faltar para nós, adultos, a vitamina D, ligar ela à disciplina. Quando nós nos tornamos adultos, numa boa parte, principalmente com relação à nossa saúde, nós nos tornamos indisciplinados com as coisas que nos trazem saúde, principalmente. E ser disciplinado não é uma coisa fácil, né? Você fazer o seu horário, você ter uma boa dieta, você fazer exercícios, você ser organizado, saber administrar o seu tempo. Isso é um desafio. Vocês aplicarem a disciplina na vida da Laura é um desafio. E já está sendo, porque teve que se adaptar a horários, né? A alimentação, a forma dela. E isso vai ensinando não só a ela, mas a vocês. Vocês vão entendendo que é necessário ter disciplina para que ela também siga uma disciplina. Para que ela vai entender que ela tem que ter horário para comer, ela tem que ter horário de brincar, ela vai ter o horário de dormir, né? Então a disciplina é algo necessário na nossa vida. E a disciplina ela vem que através da correção,
através do diálogo e através do exemplo. A palavra de Deus em Provérbios fala que ensina a criança, ou seja, disciplina a criança. Mesmo que seja preciso, às vezes, a vara. E eu, como mãe, posso dizer para vocês que não é agradável a gente usar a vara. Mas é necessário. Né? É necessário ter um bom diálogo, mas também é necessário, muitas das vezes, a correção. Para a criança entenda os limites dela. E a disciplina também vem muito com os nossos exemplos. Do nosso estilo de vida, das regras que nós mesmos aplicamos para as nossas vidas. Aí a gente também tem a vitamina E. Quem tem a vitamina E? A vitamina E a gente tem ela no milho, na soja, na couve. Quando fala em couve, geralmente criança não gosta muito dos verdinhos. Né? Lá em casa fala assim, eu não quero esse verde. Não quero esse negócio verde. E até hoje ainda costuma ser uma luta para comer o verde, sabe? Bem desafiador o tal do verde. Ser comido, né? Ser introduzido para a vida da criança. Porque geralmente a folha, principalmente, ela não tem muito gosto. Né, Adalto? Adalto ama os verdinhos. Ele ama os verdinhos. Então eu quero ver como é que vai ser ensinar a Laura a comer os verdinhos, né, Liliane? Você vai falar, olha, come, Laura, igual o papai come. Queridos, o verde, né, a vitamina E que nós encontramos nas folhas, para nós aqui nós vamos chamá-la de equilíbrio. Equilíbrio, quando nós olhamos para o dicionário, nós encontramos a seguinte definição: harmonia, justa medida. E nós sabemos que como pais, é muito desafiador nós vivermos uma vida equilibrada. Né? De amar demais, ou de deixar de corrigir, né? Manter um equilíbrio é um desafio. Ensinar a ser justo, ensinar o que falar, ensinar a ponderar as coisas, né? Porque para nós adultos é um desafio. A gente já tem por hábito, né, a mania de ver, tirar as nossas conclusões e já julgar e já definir como certo. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela colocava uma situação para mim e falava assim, mas eu também não faço isso mais. Ela queria ajudar uma pessoa, se ofereceu e a pessoa falou, não precisa. E ela se sentiu ofendida pela pessoa recusar. Aí eu disse assim, mas de repente naquele momento ela não podia te atender. De repente naquele momento ela não podia te dar atenção. Você não sabe o que estava acontecendo com ela. E aí ela começou a pensar, eu não tinha pensado por esse lado. Então é um desafio nós mantermos equilíbrio quando nós temos conceitos, às vezes errados, definidos. Conceitos, né, definidos nós temos que ter da parte do Senhor, aquilo que a Bíblia nos estabelece como conceito. Mas com relação ao nosso dia a dia, com relação às pessoas, nós precisamos ter equilíbrio. O equilíbrio, ele nos faz andar. Já viu a pessoa quando ela está desequilibrada, quando ela tem uma tontura, o que ela faz? Ela sai batendo, sai tropeçando nas coisas, né? O que está faltando? Equilíbrio. Então o equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual para a vida da Laura vai ser importante para que ela evite dar cabeçadas futuramente na vida. Para que ela saiba fazer escolhas baseadas nos conceitos da palavra. Para que ela saiba avaliar, ponderar todas as situações. Para que ela venha ter equilíbrio no seu pensamento, né, no seu senso de justiça, no seu senso emocional. Quantos adultos, quantos adolescentes desequilibrados nós temos visto na nossa sociedade? Quantos adultos, né, têm se formado hoje de pessoas que não sabem fazer escolhas e de que saem dando cabeçada na vida, entra ano e sai ano e nunca estão bem ajustados, porque falta equilíbrio. Então é importante o verdinho, o equilíbrio, tá?
E aqui por último, nós temos a vitamina O. Quem tem a vitamina O? Tem uma verdura que também uma boa parte das pessoas não gostam muito da vitamina O nesse alimento que se chama brócolis. Muita gente não gosta do brócolis, mas ele pode ser substituído ou incrementado com a cenoura, com azeite e também no abacaxi, porque são oxidantes. E a vitamina O, na vida da Laura, o que vem a ser então? Oração. A gente sabe o quanto oramos, quanto vocês oraram antes de ter a Laura. Mas aí é para a vida inteira. A gente ora pelos filhos antes, durante e depois. Eu me lembro de uma professora do Carlos. Ele devia estar no 2º, 3º ano. Aí ela veio elogiar ele comigo, né? Nossa, mas que menino bom, que não sei o que, não me dá trabalho, é isso. E eu toda inchada, né? É meu. E aí ela me perguntou, o que você faz? Falei, eu oro. Antes, durante e depois. Durante e depois. Falei, porque eu preciso ser ensinada pelo Senhor como ser mãe. A gente não nasce sabendo ser pai e mãe. A gente vai aprender. E a gente vai aprender aonde? Com o Senhor, que é pai. Então, Ele, melhor do que qualquer outra pessoa, pode nos ensinar. A gente pode até trocar uma figurinha, né? Eu fiz isso. Aí a gente vem dar outra dica. Eu fiz isso. Mas que, na verdade, acaba deixando a gente mais confuso, né? De tanta informação que a gente recebe. Porque para cada um, uma tática, uma estratégia funcionou. Mas nós somos individuais. Vocês são indivíduos diferentes, como pais e mães, do que eu fui, do que eu e Rony fomos. Mas uma vitamina essencial para que tudo na vida dela dê certo é a oração. É orar para que o Senhor a guarde, para que a abençoe, para que ela tenha conhecimento, para que ela tenha resposta, para que ela venha ter sabedoria, para que ela não se desvie da presença do Senhor. Em Jeremias, o Senhor vem dizendo assim para o profeta: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somente orando, queridos, é que nós vamos ter as respostas de Deus. Somente na oração é que nas mínimas coisas nós seremos instruídos pelo Senhor. Quando eu tive os meninos, eu ficava, nossa, qual o momento de tirar a fralda? Qual o momento de tirar a chupeta? Qual o momento de tirar a mamadeira? E eu ficava pensando, nossa, isso vai ser difícil, vai ser tortura. E eu fui orar. Falei, Senhor, o Senhor vai me direcionar para que sejam transições tranquilas. E eu posso dizer para vocês que foi bem tranquilas. Em todas essas fases, foram bem tranquilas. Claro que dá o medo. Mas quando nós temos a orientação do Espírito Santo, Ele realmente nos direciona. Ele vem nos guiando. E os queridos, né, como eu disse no início, serve para todos nós. Às vezes você está aí com alguma falta de vitamina, de algum dessas frutas e desses legumes, e não sabe. Assim como também, de repente, a sua alma, o seu espírito, esteja em falta de alguma dessas vitaminas que eu disse. Atenção, carinho, disciplina, oração. E que nós, às vezes, precisamos retomar a uma dieta saudável. Para ter não somente o nosso corpo físico, né, bem tratado, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Então eu quero chamar a Liri e o Adalto para receber essas frutinhas. Faltou? Desculpa, irmãos, faltou
A letra F, mas é o que eu vou falar agora. A letra F, então, pode vir trazer. Letra F. Eu pulei uma, digamos que foi proposital. A letra F, a gente encontra ela no amendoim, na linhaça e muitas das sementes. E a letra F, ela vem falar de fé. Tenho certeza que vocês serão um bom exemplo de fé para a vida da Laura. E às vezes a gente se pergunta, como que eu vou falar de fé? Como que eu vou falar de Deus para um serzinho tão pequenininho, né? Que ainda às vezes não consegue entender muita coisa. Mas o Senhor nos direciona, contando as nossas histórias, nossas experiências e lendo a palavra de Deus. Como diz a palavra, né? Ensina a criança, andando, falando, assentado à mesa. Não precisa pegar e ler a Bíblia e falar, porque está escrito, mas é trazer à memória as experiências e os feitos de Deus. Então, por isso nós queremos ofertar as frutas e também ofertar. Pode chegar aqui que a Manu vai entregar para vocês. E não só as frutas, mas também a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu sempre tive comigo, e a Fábia, no dia que ela estava aqui, ela falou a respeito do manual. A gente sempre diz, né? Ai, filho não vem com manual. A vida não vem com manual. Mas sim, nós temos um manual, uma base para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Eu acho tão tremendo, tão lindo quando a gente lê a palavra de Deus, porque ela trata de todos os assuntos. Tudo que a gente precisar na nossa vida, a gente encontra na palavra de Deus. Seja como filhos, enquanto pais, adultos, seja para trabalho, para negócios. A vida tem um exemplo, a Bíblia tem um exemplo para tudo. Então, como que vocês vão gerar fé no coração da Laura? Através da palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus, conhecendo, fazendo com que ela tenha prazer nas coisas de Deus, de conhecer as maravilhas de Deus. Falo que quando de levar ela realmente a ser apaixonada pelo Senhor. Quando nós somos apaixonados pela leitura da Bíblia, quando nós temos prazer em estar diante de Deus pela oração, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, queridos, é isso que eu quero deixar para vocês e para nós, enquanto igreja, enquanto família, nessa manhã. Que o Senhor nos ajude e nos capacite, né, nas deficiências de vitaminas que muitas das vezes nós temos. E a gente sabe que nós somos relapsos mesmo com relação a isso, mas a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Amém? Então, curva a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigada, Senhor. E a minha oração nesta manhã é para que o Teu Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. Naquilo, Deus, que estamos sendo deficientes, nas vitaminas que têm nos faltado. Que o Senhor nos ajude a aplicar nas nossas vidas, a buscar essas vitaminas para nos fortalecer, fortalecer o nosso corpo físico, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, ó Deus, para que possamos ser pessoas saradas, curadas, equilibradas, pessoas fortalecidas pelo Senhor e que andam, que vivem, ó Deus, segundo os Teus conceitos, segundo o caminho do Senhor. Clamo ao Senhor, Pai, pela vida do Adalto e da Liri, para que eles possam, ó Deus, cumprir não só com prazer, mas segundo a palavra do Senhor, esse desafio e esse privilégio que é ser pai. Que eles possam, ó Deus, ser segundo o coração do Senhor, educar
edificar, ó Deus, e fazer com que a Laura tenha realmente amor pelos caminhos do Senhor, pela presença do Senhor. Que ela seja uma criança e venha a ser uma mulher de fé, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que busca a tua presença, uma mulher que venha fazer a diferença, ó Deus, nessa nação, uma mulher cheia do teu Espírito Santo, que vai testemunhar, Pai, os feitos do Senhor. Nós profetizamos isso sobre a vida dela, Senhor, porque sabemos que antes mesmo dela estar no ventre da mãe, Pai, o Senhor já tinha escolhido, o Senhor já tinha determinado os teus propósitos sobre a vida dela. Então que o coração dela se volte para cumprir, Deus, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar. Não
pastor que me ajude aí, me faça o sinal, porque eu vou tentar não tomar o tempo, né? Eu não quero pregar aqui, eu quero simplesmente dar o testemunho de tudo aquilo que nós vivemos e estamos vivendo. E é um sonho estar nesse altar aqui hoje. Muitos aqui já conhecem a nossa história, né? Todas as lutas que nós já passamos. E eu queria só lembrar a todos do foco desse encontro nosso aqui nessa manhã. O objetivo para que nós estamos aqui não é pela Laura, é por Cristo. É por aquela cruz ali, que está vazia, porque Ele desceu de lá, e porque Ele passou por todo o sofrimento, por toda a luta, é que eu posso estar aqui hoje, para glorificar o nome dEle. A Laura é só um fruto dos milagres que Ele proporciona na nossa vida. Então que toda a honra e toda a glória seja entregue a Ele. Eu não estou aqui para me gloriar, eu não estou aqui para gloriar a nossa força, a nossa garra. Que se nós tivemos algum momento força para superar tudo que nós passamos, foi porque Deus nos proporcionou. Amém? Eu fiz anotação de alguns pontos, porque são muitos episódios. Então eu vou tentar de uma forma mais sucinta descrever mais ou menos tudo que nós passamos. São 20 anos de história, foi feito agora em março, né? Concluímos agora 20 anos em março. Nós começamos em março de 2001. Eu com 17 e a Liriane com 16 anos. Nós começamos nosso namoro. Foi justamente num momento, entre aspas, religioso, né? Eu era um dos líderes da juventude da Igreja Católica. A Liriane também participava. E nós fizemos um evento, nos conhecemos e ali começamos o namoro. Quando foi em 2009, são aí 8 anos depois, nós nos casamos. Só que esse intervalo, durante pouco mais de 2 anos, nós havíamos separado, cada um seguiu o seu rumo. A gente já estava noivo, nos separamos. Ela foi para Vitória morar com a irmã dela, e eu vim para Manhuaçu trabalhando. E 2 anos e pouco depois nós nos reencontramos e decidimos dar continuidade na nossa história. Desde que nós nos casamos, que foi no ano aí de 2009, nós já sonhávamos em ter nossos filhos. Sonhávamos mesmo, planejávamos. Então tudo que vocês pensarem de exames, de plano de saúde, tudo que a gente podia, nas nossas condições na época, nós fizemos para preparar, para que não pudesse vir uma criança ao acaso. E quando foi em 2011, 2 anos depois de tentativas, de exames e de muito choro e frustração, nós descobrimos que estávamos grávidos. 2011. E aí, quando foi no dia do meu aniversário, em 2011, em setembro, a Liriane, no intuito de me fazer uma surpresa, ela tinha montado toda uma história da nossa vida até então, com fotos e tudo mais, e ela foi escondida fazer o ultrassom para ter a primeira imagem da nossa gestação, com o intuito de colocar lá no finalzinho daquele álbum que ela estava montando uma fotinha, do embriãozinho ali sendo formado. E aí, para nossa tristeza, ela descobre no exame que o feto tinha parado de desenvolver. Então, no dia do meu aniversário, eu recebo esse presente. Maldito presente, uma notícia terrível, que a gente estava planejando há tanto tempo, e aí veio a primeira frustração. Para a glória de Deus, a gente já estava frequentando essa igreja em 2011. Pouco tempo que a gente estava aqui. E eu tenho certeza que se não tivesse tido o acolhimento de toda a igreja, o carinho de todos, principalmente dos nossos pastores, a gente não teria continuado na caminhada de fé. E eu lembro que no dia que a Liriane me ligou, desesperada, chorando, que ela estava no consultório lá, eu não sabia que ela estava lá para fazer o exame, que ela queria fazer surpresa. Ela me liga desesperada, dizendo que tinha perdido o nosso bebê. E aí eu fui,
Só lembro de ter abraçado, no carro, chorando muito. Eu lembro quando Deus colocou no meu coração Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento eu já estava no início do meu relacionamento com Deus. Nós estávamos no início do nosso relacionamento com Deus. E o que veio no meu coração foi esse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me apeguei nisso. E ali Deus começou a me fortalecer. E nós passamos com muita dor, né? E para melhorar o contexto, né? De forma irônica, eu tinha entregue meu serviço há pouco tempo. Eu estava com um projeto de ir para trabalhar em outro lugar, sem perspectiva de onde, mas com muitos sonhos. E eu estava desempregado, com a minha mulher tendo que internar, fazer todo um procedimento de curetagem. Quem já viu, ouviu ou passou por isso sabe como é difícil. O processo de curetagem, irmão, de tirar um feto, é o mesmo processo de um parto. Você é internado, tem as anestesias, passa por todo aquele sofrimento que passa de um parto, porém você não volta com o filho para casa. Novembro de 2016, a gente estava vivendo um outro sonho, a segunda gestação. De 2011, nós só conseguimos novamente em 2016. Novembro de 2016, a gente estava finalmente realizando o nosso sonho. E aí veio a notícia novamente, num exame de ultrassonografia, o nosso neném não continuou na gestação. E aí outro baque. E aí algumas pessoas que com muito amor, com muita preocupação conosco, chegou para nós ao ponto de falar assim: faz mais não, tenta mais não, porque é muita dor, muito sofrimento, segunda vez vocês perdem, vai que vocês vão perder aí mais. No meu coração eu repreendia, mas no fundo eu tinha medo. Eu não sabia o que ia acontecer. E mais uma vez, né, internação, anestesia, curetagem, repouso e todo aquele sofrimento novamente. Segunda vez, mais uma perda. 2018, 2 anos depois. Em 2018 nós já tínhamos feito tudo que é tipo de exame para tentar identificar o porquê da causa daquele segundo aborto. Qual que era a ligação de um para o outro? E a resposta dos médicos era: não tem nenhuma ligação. Acontece com muita frequência um aborto. 2, muito difícil, mas acontece o segundo. Mas vocês têm plenas condições, diante de todos os exames, de tentar uma nova gestação. E nós tentamos. Quando foi em outubro, dia 20 de outubro de 2018, nós já estávamos nos 7 meses de gestação do nosso pequeno Emanuel. Quarto montado, tudo pronto. Expectativa grande. No dia 20 de outubro de 2018, a Liriane foi diagnosticada por acaso. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e uma síndrome chamada síndrome HELP, em que colocava a vida dela em risco. 11 horas da noite, no hospital aqui em Manhuaçu, internando ela. E, para a glória de Deus, uma médica recém-formada, mas já tinha algumas experiências em Belo Horizonte, ela o tempo dela de Belo Horizonte, e ela imediatamente diagnosticou essa síndrome que poucos conseguem diagnosticar, que é a síndrome HELP. E ela me chama no canto e fala assim: ó, paizinho, infelizmente nós não temos estrutura aqui para salvar o seu filho. E eu acredito que nós não temos condições nem de salvar a vida dela. Então eu já comecei um procedimento burocrático de conseguir a transferência dela para Belo Horizonte. E aí eu questionei: mas doutora, ela não está sentindo nada, ela só está sentindo uma pequena desconforto na boca do estômago. Ela falou assim: eu sei, mas acredita em mim, a questão não é simples. Então você está com risco de perder os 2. E nós vamos tentar salvar pelo menos a vida dela. Em Belo Horizonte, de repente, a gente consiga salvar o bebê. Mas o foco, o objetivo aqui é salvar a vida dela. E aí, irmãos, eu perdi o chão.
Sábado, era 11 e pouco, passamos a madrugada naquela angústia. E ela tinha que ficar sabendo da situação, não contei com muitos detalhes, mas ela sabia que tinha que ir para Belo Horizonte. E aí começou a correria para conseguir um transporte para levá-la para lá. E a médica deixou claro, só pela condição dos exames que foi feito, ela não poderia ir de ambulância móvel. Ela teria que ir numa UTI aérea. Então nós estamos tentando um avião para vir buscá-la. E graças a Deus conseguimos, quando foi 9 horas da manhã, um avião estava pousando aqui no aeroporto de Santo Amaro. Nós colocamos ela no avião, veio uma equipe médica de lá, então teve que uma UTI até o aeroporto, de lá de avião, nós fomos para Belo Horizonte. Chegando lá, uma outra UTI aguardando, nós fomos direto para o hospital, lá no bairro Grajaú, no hospital da Unimed, e graças a Deus a gente tinha um plano de saúde pago pela empresa, e que me deu condições de ser bem atendido. Quando foi no domingo, por volta de 5h30, 5h40 da tarde, o Emanuel nasceu. Muito pequenininho, 800 e poucas gramas. E o médico deixou claro que o objetivo ali era tirá-lo, porque todo o problema que estava no organismo dela era em função da placenta, que estava agravando o quadro clínico dela. E só depois que tirasse o bebê é que ela poderia voltar à normalidade. E ele deixou claro para mim antes do parto que ela não pode ficar mais tempo com o bebê, porque a vida dela está em risco. E ele deixou claro, prepara o seu coração, porque o pior pode acontecer. Sozinho com ela, vendo ela inchando muito, clamei a Deus: Senhor, salva meu filho, salva minha esposa, mas que pelo menos eu mantenha ela do meu lado. E Deus colocou no meu coração o livro de Jó, que fala que Jó perdeu numa única noite 10 filhos, mas que ao final, com a esposa do lado, a única coisa que lhe restava, que nem saúde Jó tinha mais, Deus honrou a Jó e restituiu tudo o que ele tinha perdido, a saúde, toda a riqueza. Mas através dele e da esposa, eles tiveram mais 10 filhos para repor, não, para acalentar o coração, porque não existe substituir um filho. O Emanuel nasceu, foi para o CTI neonatal. Liriane também foi para o CTI, no mesmo hospital. E eu ficava entre o leito dela e o dele. Foram 3 noites sem conseguir comer, sem conseguir dormir. Muita angústia, e sempre orando, sempre clamando. Pensa num pai que tinha convicção que sairia daquele hospital com um filho nos braços. Eu compartilhei com poucos aqui, inclusive com meu pai. Eu mostrei para ele um vídeo em que no dia seguinte do nascimento do Emanuel, eu gravei um vídeo na porta do hospital falando com ele: filho, se um dia você estiver vendo esse vídeo, e você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que eu não esteja com vocês, mas cuida da sua mãe para mim, que ela é o bem mais precioso que eu tenho. Eu tenho isso gravado, irmãos, está salvo lá. Pensa no sujeito que tinha certeza que eu ia sair com meu filho nos braços, que eu ia sair com a minha esposa ali, vendo ela com meu filho nos braços. Eu tinha certeza, não tinha dúvida. A minha fé era tão grande. Eu tinha certeza que eu ia sair com meu filho. Tanto é que eu gravei falando para ele, salvei esse vídeo para que ele pudesse ver no futuro. Ainda falava com ele: filho, você é um milagre de Deus. E a sua mãe sofreu muito para te ter, para chegar até aqui. Cuida dela para mim. Três dias depois do nascimento dele, eu estava no leito da Liriane, acompanhando ela, tentando
manter ela tranquila, mas sabendo que o quadro do Emanuel não era bom. Eu lembro que no dia anterior eu tinha até acalentado um pai que tinha perdido um filho também naquele mesmo hospital. Eu acalentando ele e o Espírito Santo ministrando no meu coração que eu tinha que manter minha fé, que ele sabia daquilo que eu tanto sonhava. 3 dias depois, eles me chamam ali, eu estava do lado do leito da Liriana, eu subi correndo para o CTI neonatal. Quando eu chego lá, os médicos já estavam alguns minutos no processo de ressuscitação. O coração dele parou, não aguentou. E eles estavam ali, foram 40 minutos de tentativa. Eu nem sabia que isso era possível. Foram 40 minutos de drogas e todo tipo de procedimento médico para tentar ressuscitá-lo. Eu lembro que um dos enfermeiros me pegou, me chamou para uma antessala. Eu estava vendo aquele procedimento ali na minha frente. E um dos enfermeiros me levou para uma antessala. Nisso o pastor Robert, eu liguei para ele pedindo para ajuda em oração. E coincidentemente ele estava naquele momento em oração por isso. Coincidência para alguns, né? E eu lembro que o pastor orando comigo no telefone, e eu clamando a Deus, a gente clamando pelo milagre, pelo sobrenatural. De repente a médica entra na sala, e aí eu desligo o telefone, e ela me chama: paizinho, infelizmente não foi possível. Eu disse: doutora, tem como? Eu tenho certeza que tem como. Nós já tentamos de tudo que estava diante de nós tentamos. Eu disse: doutor, mas o remédio não tem não. E aí novamente o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração. Jó perdeu tudo, só manteve a vida e a esposa do lado. Agora você precisa de força para levantar e dar todo o suporte que a sua esposa precisa, porque não eram os meus planos para vocês. Deus falou claramente comigo naquele leito de CTI, com meu filho no colo. O meu filho, Deus falou comigo, o meu filho subiu no monte, na véspera de morrer, sabendo que ia morrer, e clamou dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu tinha um propósito sobre a vida do meu filho, e eu não pude livrá-lo daquele sofrimento. Eu tenho um propósito, só creio nisso, eu tenho um propósito. E era isso que Deus falava para mim. E aí dias depois, irmãos, eu tive que sair do hospital com a minha esposa, sem o nosso filho nos braços. Eu lembro que logo depois, natural, porque quando eu estava com meu filho no colo ali, eu tinha certeza que eu não ia conseguir levantar daquele chão vivo. Eu estava de joelho no chão daquele CTI com meu filho nos braços, e eu tinha certeza que eu não ia conseguir levantar vivo. Eu tinha certeza, porque a dor era muito forte. Logo depois eu tive que fazer todo o procedimento, descer no cartório, registrar o nascimento dele para voltar, pegar a papelada e voltar novamente ao cartório e registrar o óbito. E eu confesso para vocês, eu não tinha força para aquilo. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus estava ali o tempo todo me fortalecendo. E aí voltamos para casa, sem o nosso filho, mas com a certeza que Deus estava no controle. Eu sabia que Deus tinha um propósito. Agosto de 2019,
A gente estava experimentando a nossa 4ª gestação. Obrigado. Só que antes dessa gestação, irmãos, alguns amigos e até parentes chegaram para mim, não sei se chegaram para minha esposa, mas chegaram para mim e disseram o seguinte: Adalto, para com isso, para de tentar, para, porque vocês só estão procurando sofrimento. Adota uma criança, resolve isso. Deus não está querendo que vocês tenham um filho. Eu lembro que nesse momento eu estava com uma pessoa que eu sei que ela gosta muito de mim, mas eu sei que ela não queria ver o nosso sofrimento. Por isso ela falou aquilo. Ela deixou claro: Adalto, não tenta mais. Você está colocando em risco a vida da sua esposa. Para de insistir. Só que eu não sabia, a Liriane já estava grávida. E aí eu tive certeza, agora a coisa é diferente. Passei por 2 abortos, enterrei um filho, agora a coisa é diferente. Agora a coisa é diferente. Só quando foi agosto de 2019, mais um bebê que não continuou sendo gestado. 4ª gestação e mais uma frustração. E mais uma vez internação, anestesia. Já era 4ª anestesia, o 4º procedimento que minha esposa estava fazendo. Irmãos, eu estou pausando porque está difícil. Quando foi em junho do ano passado, nós descobrimos que a Liriane estava grávida novamente. E pasmem, não tinha nenhum exame, nada que impedia da gente continuar tentando, nada. Em todos esses momentos até então, até essa 4ª gestação, eu queria aproveitar a oportunidade e honrar a vida do nosso pastor. Tanto ele quanto a Lu e muitos irmãos aqui dentro fizeram toda a diferença na nossa vida. Porque apesar da gente não ter família aqui, biologicamente falando, essa igreja participou de uma forma sobrenatural na nossa vida, com muita oração. Eu sei de muita gente que teve muitos dias de jejum e que prostrou os joelhos no chão por muitas horas pela nossa vida. E aí, em junho, do ano passado, nós descobrimos que a Laura estava a caminho. E aí começou aquele friozinho na barriga. E aí, vai dar certo, não vai? E o diabo sempre soprou no nosso ouvido de tudo que ruim podia acontecer. Nós já passamos por tudo. Eu falei: Deus, não tem mais nada que eu possa passar de sofrimento que eu não tenha experimentado. Mas até ouvindo esse choro aí é confortante. Toda essa gestação foi acompanhada. Todos os dias eu aplicava uma injeção na barriga da Liriane para que pudesse contribuir com a gestação, além de vários medicamentos. E aí, tudo indo bem, tudo perfeito, sendo acompanhado por um dos melhores médicos em Belo Horizonte. Mas quando foi em novembro, depois de alguns exames, o médico identifica que a Liriane teve um estreitamento de colo de útero e que um aborto podia acontecer a qualquer momento. Nós tínhamos acabado de chegar de Belo Horizonte, depois de uma consulta, de alguns exames, e voltamos novamente para lá, com o coração na mão, e daqui lá orando e clamando a Deus. Liriane fez um procedimento chamado cerclagem, que é costurar o colo do útero para que o neném não pudesse nascer antes daquela hora. Porém, ela estava com pouco mais de 6 meses. Meu Deus, ela estava com quase 7 meses, quase na idade que o Emanuel nasceu. E aí a angústia veio.
Ela foi, internou, ótimo, fez o procedimento. 2 dias depois nós estávamos em casa. Quando 10 dias depois, nós amanhecemos um sábado, ela tendo uma hemorragia muito, muito grande. 10 dias depois do procedimento. Isso foi em novembro. Eu tenho fotos que ilustram tudo isso que eu estou falando. 2 toalhas de banho, um vestido encharcado de sangue. Eu tive naquele momento convicção que eu estava perdendo a minha filha, que era só um milagre. E aí ela foi internada, o médico de Belo Horizonte dando todo o suporte, fizeram todo o procedimento, medicamento e tudo mais, conseguiram estacar o sangue. Voltamos para casa, novembro, repouso absoluto, todos os cuidados necessários. Janeiro, voltamos em Belo Horizonte para uma outra consulta. No dia 3, se a memória não me trai, de janeiro, viemos embora. Fizemos a consulta, fizemos alguns exames e viemos embora. Chegou aqui, a pressão da Liliane dispara. Liga para o médico, ele já diagnostica por telefone. Pré-eclâmpsia. Volta correndo para cá. Janeiro desse ano. Começo de janeiro. Liliane é internada. E aí a vida dela, mais uma vez, estava em risco. Ela foi internada, medicada, esperando para que pudesse completar pelo menos 8 meses de gestação, para que a Laura pudesse vir com mais segurança. No dia 11 de janeiro, Liliane teve uma reação alérgica, que eu queria ter mostrado as fotos, mas infelizmente não deu. Liliane, alguns aqui eu já compartilhei. Liliane teve um inchaço no corpo. Ela quase teve que fazer uma traqueostomia, porque é uma reação alérgica que não identificou a causa, qual foi o medicamento ou o alimento, mas que a glote dela começou a fechar e ela poderia asfixiar a qualquer momento. Mas Deus no controle ali dentro do hospital, com toda a assistência, ela passou por esse momento. Precisava de ir até numa sexta-feira para a Laura nascer e ter os 8 meses completos, mas quando foi na quarta-feira, a Liliane já não estava em condições. Ela poderia não aguentar. E aí o médico deixou claro: vocês vão ter que, ela vai ter que passar pelo procedimento, tirar o bebê, não está com 8 meses completo, mas a gente não tem mais escolha. O que eu pude fazer, o médico deixou claro, o que eu pude fazer para segurar o máximo foi feito. Agora não tem como, tem que tirar. E aí angústia, né, irmãos? Então Laura nasceu no dia 13 de janeiro, hoje completam 5 meses, para a glória de Deus. Ela nasceu, Liliane em observação, ela foi para o CTI, porque ela nasceu com pouco peso, com 1,760 kg. 3 a 4 horas depois do parto, uma nova hemorragia acontece. A Liliane volta correndo para o bloco cirúrgico e o médico me chama de canto e fala: a coisa é grave. E eu tentei falar com o pastor, só que ele já tinha saído, provavelmente já estava aqui na igreja nesse momento. Mandei mensagem para alguns irmãos pedindo oração por um milagre. A Laura estava bem, estava precisando só de ser assistida, mas a Liliane estava correndo sério risco. E ouvindo, nos bastidores ali do bloco cirúrgico, com os enfermeiros e auxiliares conversando, eu entendi que a situação dela estava extremamente crítica. Quando foi mais ou menos umas 8h30 da noite, o procedimento, o sangramento foi estancado, foi controlado aquela situação depois de muita angústia, e finalmente ela volta para o quarto. E aí, conversando posteriormente com o pastor, ele me revela que naquele momento que a gente estava passando, aquela situação no hospital, houve um momento aqui na igreja na quarta-feira de oração, de clamor, por vários objetivos aqui na igreja, e em especial naquele momento eles estavam orando pela vida da Liliane, pela vida da Laura, que estava ali no hospital. E o diabo se manifestou dentro dessa igreja, dizendo que estava naquele leito de hospital para tirar a vida dela. Aqui nessa igreja, ele deixou claro que ele estava lá para tirar a vida dela. Mas para a glória de Deus, ela passou por esse momento, ficou internada naquele hospital com a nossa filha até o dia 27 de janeiro. E hoje, para a glória de Deus,
A nossa filha que nasceu com 1,760 kg. Está aí, cheio de saúde, completando hoje 5 meses de vida. Para a honra e para a glória de Deus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, do sobrenatural. E esse ano, 20 anos de história, 20 anos depois, nós estamos aqui contemplando o milagre de Deus na nossa vida. E eu queria agradecer muito cada um que derramou lágrimas, que orou e que clamou a Deus por esse milagre. Porque o único medo que eu tive, além de perder a minha esposa, era de perder a fé em Deus. E eu lembro do livro de Jó, lá no capítulo 1. Eu queria compartilhar com vocês, só para eu fechar esse meu testemunho. Passou, desculpa, mas estendi até demais. Mas vamos abrir lá o livro de Jó, lá no capítulo 1. O livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 18 ao 22, o texto diz o seguinte. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 18 até o 22. Também este falava ainda, e veio um outro e disse a Jó: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, todos reunidos e festejando, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer essas notícias. Então Jó, depois de ter perdido os 10 filhos e toda a sua fortuna, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça em sinal de luto, lançou-se na terra e adorou a Deus e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no versículo 22 foi o que Deus falou no meu coração. Depois de toda essa luta, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Então, irmãos, eu queria orar nesse momento para agradecer a Deus, porque uma das coisas que eu mais temia era fazer diferente de Jó, que apesar de ter passado por 10 vezes mais luta do que eu passei, do que a minha esposa passamos, ele nunca perdeu a fé em Deus e nunca praguejou contra Deus. Queria convidar todos a baixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Senhor, obrigado por ter nos mantido de pé até aqui. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado pela vida da Laura, Deus. Obrigado por ter nos dado o privilégio de sermos pais de 2 crianças, do Emanuel e da Laura, e que o Senhor tem nos presenteado com a presença graciosa da nossa filha, que hoje tem sido motivo de muita alegria, de muita paz e de muita esperança. Que a nossa vida possa ser de fato usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas que nesse momento passam por lutas terríveis, mas que todos possam crer que existe um Deus acima de todas as causas, um Deus do impossível e do sobrenatural, que pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos colocar de pé. Eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar com você, combinado com a Adalto. Eu não vou me demorar, eu espero em 10 minutos trazer uma palavra breve para você também. Todos nós, e particularmente todos nós, participamos desse processo de sofrimento e de vitória. E eu, como pastor, também participei. Sei que muitos de vocês participaram.
nós não conhecemos os caminhos do Senhor, nem quais os treinamentos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O fato é que Deus às vezes permite situações para tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, moldar o nosso caráter. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Que você e eu temos um desejo, mas Deus tem um desejo que está acima do meu e do seu, um propósito mais alto do que o meu e o seu. É isso que a Bíblia revela. E nós estamos aqui hoje para celebrar esse milagre, celebrar essa ação sobrenatural de Deus. E em todo o processo de dor e de sofrimento que o Adalto passou com a Liriane, eu sempre dizia para eles e falava para eles o seguinte: Deus me deu um privilégio, a mim, de ser pastor de ovelhas. Nunca tive uma ovelha que não conseguisse ser pai e mãe. Sei que alguns pastores têm, mas eu sempre criei na promessa do Salmo 128, quando Deus fala que aqueles que o amam e o temem se assentarão na sua mesa e terão seus filhos ao redor dela para celebrar. Sempre criei nisso e sempre profetizei isso. Eu não creio em outra coisa a não ser nessa palavra de Deus, não é? Eu sei que tem alguns visitantes aqui, então não quero me alongar, mas eu também vivi todo esse drama, o drama de querer ser pai e não poder ser pai. E hoje eu tenho gêmeos. Eu vivi o drama de ver a minha esposa grávida e perder uma criança em pedaços. Um aborto, fazer curetagem, eu estava de férias, toda essa dor, essa situação, vivemos isso. E nem por isso nós perdemos também a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor. Vivi essa situação de que havia no coração da minha esposa, pela falta de não alcançarmos a vitória de termos filhos, um desejo inicial de ser mãe, mas de adotar filhos. E eu dizia e repetia para ela: eu serei pai de filhos. E eu tinha impossibilidade, e hoje sou pai de 2 meninos, não é? Então Deus é extraordinário. E eu quero ler com você então, nesse momento, para ser breve. Eu não vou me alongar, porque eu quero no máximo às 11h05, no máximo 10 terminar. A gente, lá em João 14:6, um texto muito conhecido nosso, mas espetacular. Eu quero compartilhar com você de maneira breve, rápida, objetiva. João 14:6. A palavra de Deus nesse texto de João 14:6, talvez você já tenha me ouvido falar um pouco sobre isso. São 18 anos quase pregando aqui, né, irmão? Já falei de tanta coisa. Então, aqui em João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Podemos assentar, sente-se aí no seu lugar. Irmãos, irmãs, queridos amigos, irmãos, essa palavra de Jesus é uma das afirmações mais extraordinárias que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, porque Jesus está ensinando a palavra de Deus aos seus discípulos, e ele começa a preparar o coração dos discípulos para um momento dramático, para o momento da sua morte, para o momento em que ele estaria indo para o Calvário e seria sacrificado e pagaria um preço que eu e você não poderíamos pagar pela nossa salvação. E Jesus então começa a usar uma conversa, um diálogo com os seus discípulos, dizendo que ele teria que ir à frente dos discípulos e que os discípulos não poderiam caminhar com ele nesse momento, e que ele iria preparar lugar para os seus discípulos e para todos aqueles que nele crescem, e que a Jesus entregassem de fato a sua vida através de um arrependimento de pecados. E aí surgiu um momento muito tenso no grupo apostólico. Eles ficaram preocupados. Eles tinham a companhia de Jesus já havia 3 anos, sem nenhum tipo de interrupção. E agora Jesus diz que vai embora, que vai deixar todo mundo, e que eles não podem caminhar com ele mais, que eles não podem seguir com ele mais. E então eles ficaram com muita preocupação. E um desses discípulos, a Bíblia registra aí em João 14:6, o Tomé,
ele pergunta: Jesus, mas se o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Se o Senhor vai na frente, como é que nós vamos conduzir a nossa jornada? Se o Senhor vai antes e a gente vai ficar para trás, como é que a gente vai se virar nessa situação? E aí a Bíblia diz que Jesus afirma para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz para Tomé que ele ficasse tranquilo, porque ele já tinha um conhecimento do caminho. Essa afirmação de Jesus de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade e de que Ele é a vida, é uma das afirmações mais extraordinárias que nós encontramos na Escritura, porque você e eu falamos muitas coisas ao longo da nossa vida, só que você e eu não participamos às vezes da história humana com tanta efetividade como algumas pessoas participaram. Você encontra muita gente que falou coisas importantes ao longo da sua história e da sua vida. Você encontra, por exemplo, o imperador romano famoso, Júlio César, que quando depois de conquistar a Gália, depois de muitos anos de guerra na Gália, ele chega e desfila em Roma, não é? De maneira extraordinária, com aquele exército vitorioso, e então as pessoas querem saber como é que foi aqueles anos de luta, de batalha, de guerra na Gália. E Júlio César, então ele afirma, ele fala algo que ficou registrado. Ele usa 3 verbos para poder demonstrar para os romanos o que foi a sua história na Gália. E ele disse assim: vi, vim e venci. Ficou famosa essa frase: vi, vim, vi e venci. E você, essa é uma expressão histórica. Quando você olha para a história, você percebe também que outra pessoa disse algo importante para nós brasileiros. Lá na beirada do rio Ipiranga, no 7 de setembro, a história brasileira e o nosso imperador Dom Pedro II, às margens do Ipiranga, ele disse, dia 7 de setembro, independência ou morte, se referindo então a decisão política que eles haviam tomado de romper com Portugal, tornando o Brasil um estado independente. Foi uma frase famosa, está registrada, estudamos na escola. Outro que disse algo interessante, na intervenção militar, alguns chamam de ditadura militar, mas já falei aqui até uma vez sobre ele, Ernesto Geisel, um dia, não sei se ele estava nervoso, com algumas pessoas de esquerda comunista, ele disse uma frase que ficou famosa na nossa história brasileira. Ele disse sobre o Brasil algo que as pessoas, alguns não gostaram, mas ele falou: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ficou famosa a frase dele. Mas em uma dessas frases, César, de Dom Pedro e a de Geisel, é tão famosa e tão importante para a minha vida e para a sua como a de Jesus, quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que essa afirmação de Jesus tem a ver conosco, comigo, com você que está aqui nessa manhã? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus, ele diz que ele é o único caminho capaz de conduzir o homem à vida eterna. E você precisa entender isso. Jesus é o único, é singular, o único. Ele não é um caminho, possibilidade. Ele é o único que pode te conduzir a um relacionamento com Deus verdadeiro. Essa afirmação de Jesus, irmãos, ela destrói aquele falso conceito que anda muito em moda hoje em dia nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade. Muitas pessoas dizem, por exemplo, e você não, que todos os caminhos levam até Deus. Você começa a conversar com uma pessoa e você quer falar para ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa abandonar o seu caminho de pecado e ter uma relação com Cristo. E ela diz: não, lá onde eu vou, onde eu frequento, a instituição religiosa que eu costumo ir, lá o importante é que falou de Deus, falou de Jesus, então tá ótimo, todos os caminhos levam até Deus, que Deus é um só, e que não importa, eles dizem, não importa qual é a sua religião, se ela está falando de Deus e de Jesus, do Espírito Santo,
Isso então é bom. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma grande mentira. Nem todos os que falam de Deus amam a Deus, e assim como nem todos os que falam de mim são meus amigos, são pessoas que gostam de mim. Jesus disse assim, ele falando de si mesmo, ele disse que ele é o caminho, ele não é um caminho. E para ir a algum lugar aqui, por exemplo na nossa cidade, para mover de um bairro para o outro, a gente tem vários caminhos para poder chegar em alguns lugares. Mas se você quer ter um relacionamento com Cristo, você precisa colocar o pé no caminho. O caminho é Jesus. Ele é o único caminho que vai te levar à vida eterna. Ele é o único caminho que vai te levar a um relacionamento com Deus. E ele não tem nenhum tipo de ponte diferente que vai te colocar em contato com Deus, a não ser Cristo. Esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus, de que falar de Jesus é algo bom, isso é uma mentira. Não é verdade. Não é o caminho da ciência que vai te levar até Deus. Me perdoe se alguém aqui acredita nisso, mas também não é o caminho do espiritismo que vai te levar até Deus, porque lá em Deuteronômio 18:11, o Senhor proíbe a mediunidade. O Senhor proíbe a consulta aos mortos e chama isso de abominação. Não é o caminho da umbanda, da macumba, do médio espiritismo que vai te levar a conhecer Deus. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ou você entra por esse caminho para ter vida eterna, ou você vai se perder no processo, ou você vai se lascar no processo, ou você vai perder tudo que é de mais importante, porque se você não se arrepender dos seus pecados, não se converter, não mudar de vida e de posição, se você não convidar Cristo para ser o Senhor da sua vida e viver de acordo com os valores da sua palavra, você não está no caminho. Você está sendo enganado pelo seu coração, enganado por suas ideias, sendo ludibriado pelo maligno. Jesus disse, eu sou o caminho. E é porque a gente, quando coloca o pé no caminho, Adalto, Liriane e Laura, é quando a gente coloca o pé no caminho, é que o nosso coração é fortalecido para aguentar as pancadas que a vida dá. Você sabe por que tem muita gente desestruturada na vida? Muita gente em crise na vida, sem saber resolver as coisas da vida, é porque elas nunca colocaram a vida e o coração delas em Cristo. E aí quando a vida bate em você com firmeza, quando a vida te dá paulada para valer, as pessoas se desestruturam, porque elas não têm uma experiência com Cristo. Elas são religiosas, ela vai a uma determinada igreja, ela é determinada, ela é, não vou dizer aqui, tem tantas, né? Tanta igreja, ela é isso, ou ela é aquilo. Mas o que te faz ser uma pessoa feliz e que vai te dar uma experiência com Deus é quando você coloca o pé no caminho, que é Cristo. Em segundo lugar, Jesus diz aqui que Ele é a verdade que liberta. Ele diz assim, eu sou o caminho, e Ele diz, e a verdade. E eu já disse também aqui em outra ocasião, não lembro quando, que se existe uma coisa que está tão fora de moda hoje em dia, é a verdade. A verdade está fora de moda. A maioria das pessoas vivem mentindo, vivem mentindo e enganando, e sendo enganadas. E a maioria das pessoas não sentem um pingo de vergonha, nos dias que nós vivemos, de serem mentirosas. As pessoas mentem, os filhos aprendem a mentir desde pequeno dentro de casa, mente para o pai, mente para a mãe, não é? Aí cresce mentindo e continua mentindo, porque a mentira está se tornando um estilo de vida. E basta a gente ver a sociedade brasileira hoje, a mídia mentirosa que nós temos, essa palhaçada que nós vivemos no Brasil, de mídia de CPI da Covid e 19, quer dizer, tem CPI no Brasil, mas não tem CPI nos Estados Unidos não, morreu mais de 500 mil de gente lá. Não tem CPI também na França, onde morreu milhares, não tem CPI na Itália, onde morreu, mas no Brasil tem, isso é uma palhaçada. Quem matou não foi o presidente, quem matou foi a Covid. Mas a mídia quer fazer você e eu entender que ele não presta, porque a Globo precisa renovar o ano que vem de todo jeito
a autoridade dela, a autorização dela para continuar funcionando. Os corruptos dessa nação, a mentira, irmãos, preste atenção, a mentira se tornou um estilo de vida para as pessoas. E Jesus chega aqui e diz assim: olha, eu sou a verdade. E Jesus depois fala algo extraordinário, lá em João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, e Deus nos revelou a verdade quando Ele revelou Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta, liberta do ódio, nos liberta da amargura, nos liberta do ressentimento. Jesus é aquele que nos liberta não apenas do ódio e do ressentimento, mas do sentimento de vingança. Jesus é a verdade que liberta o homem e a mulher da embriaguez, do vício, de qualquer situação. Jesus é a verdade que enche o meu coração e o seu coração, que enche o peito da gente de paz, de alegria, de fé, de equilíbrio. Esse é o Cristo que servimos, esse é o Jesus que você precisa conhecer, o Jesus que é a verdade. Porque às vezes você está vivendo uma mentira. Você está dizendo que tem fé, você está dizendo que vai a uma igreja. É bacana você falar que crê em Deus, mas uma crença que não muda a sua vida, uma crença que não muda o seu comportamento, isso é uma mentira. Você é um mentiroso. Porque quando eu falo que crê em Deus, que crê em Jesus, essa crença em Cristo tem que mudar o meu caráter, tem que mudar a minha vida, porque se não mudar, você é um mentiroso. Você não está na direção do céu, você está caminhando na direção do abismo. A gente fala que Jesus é maravilhoso, maravilhoso coisa nenhuma. Ele é maravilhoso para os outros, porque as maravilhas dele não mudou a sua vida. Jesus é maravilhoso para mim, Ele mudou a minha vida. Ele é maravilhoso para o Adalto, porque Ele mudou a vida dele. Mas Ele não é maravilhoso para você se a sua vida não mudou. Você continua sendo um mentiroso, continua sendo um incrédulo. Quando sai da igreja, a sua atitude lá fora na sociedade é de uma pessoa que não tem um mínimo de temor de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a única verdade que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu caráter. E ele termina, e eu também termino, ele dizendo assim, em terceiro lugar, Jesus diz assim, que Ele é o caminho, a verdade, e Ele diz assim, e a verdadeira vida. Ele diz: eu sou a vida. Irmãos, que expressão extraordinária essa de Cristo. Eu sou a vida. Quem você é? Muitos de vocês é a expressão da morte, porque é infeliz, é vazio, não tem uma relação de verdade com Jesus, é ímpio, apesar de ter nos lábios uma confissão bonita. Não, eu creio em Deus. Você é a expressão da morte. O apóstolo Paulo, quando fala disso, lá em Efésios 2, 8 e 9, ele diz assim: pela graça sois salvos. E ele diz: e isso mediante a fé. Sabe, a graça de Deus, ela promove vida. A graça de Deus, a presença de Cristo, promove transformação. Mas há muita gente que se acostumou a viver na morte. A vida, por si mesmo, querido, não teria sentido para mim e para você, se Deus não tivesse amado a esse mundo, a minha vida e a sua vida. Porque viver para morrer seria cansativo, incoerente e deprimente. Se o absurdo maior da vida
que é a morte, não fosse vencida por Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição e ascensão aos céus, se ela não fosse vencida por Jesus, a vida não teria sentido. Jesus morreu, diz as Escrituras, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, não somente para que nós tivéssemos vida eterna, mas para que nós pudéssemos ter vida abundante hoje, aqui, agora, nesse tempo. A vida eterna começa agora, a vida eterna começa aqui. Frequentemente, você e eu ouvimos as pessoas dizerem que elas querem aproveitar a vida. Aí essa moçada mais jovem e alguns que estão com os cabelos brancos e ainda não amadureceram, porque não é cabelo branco que faz a pessoa amadurecer não, viu? Tem muita gente de cabelo branco aí que é um bebezão, não amadureceu. Mas a gente ouve as pessoas falarem muito de que tem que aproveitar a vida, porque a vida é rápida, a vida passa rápido, as coisas voam, e é verdade, a vida voa, a vida passa rápido. Ainda ontem eu tinha 18 anos, já estou com 56, um dia desse eu parei, daqui a pouco eu estou com 60, e daqui a pouco, acabou. Passa rápido, mas frequentemente hoje as pessoas falam que querem aproveitar a vida, e as pessoas dizem sobre aproveitar a vida. Algumas pessoas entendem que aproveitar a vida é ir nos bailes, é ir nos forrós, é ir nas cavalgadas, é ir nos shows, é beber, é aproveitar, é fazer aquelas confusão toda junto com os familiares, os amigos, aquela muvuca toda. E alguns acham que aproveitar a vida é pegar muito homem, é pegar muita mulher. Alguns acham que aproveitar a vida são essas coisas. A Bíblia diz, diferente disso, de que muitas pessoas pensam. A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas dizem que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Isso não é aproveitar a vida. Você ir para shows, para baile, você beber, aprontar todos, viver do jeito que você quer, isso não é a vida, isso é a morte. Porque Jesus disse, eu sou a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Não tem o Filho de Deus, não tem vida. Você está sendo enganado pelas suas emoções, você está sendo enganado, conforme o apóstolo Paulo diz, pelas concupiscências, pelos desejos da carne. Daqui a pouco a morte se estabelece no casamento, se estabelece na criação do filho, se estabelece no ambiente profissional. A morte se estabelece na sua alma. Por isso que a alma de muita gente murcha, por isso que a vida de muitas pessoas são infelizes, porque elas não têm Cristo. E aí elas começam a achar que a infelicidade não é a falta de Cristo. O que elas precisam, solteira, é de um namorado, que aí vai ficar feliz, é de um casamento, que aí vai ficar feliz, que é de repente se é casado e está levando bem o casamento. Não, a gente está sentindo ainda uma insatisfação. Quem sabe a nossa e a gente ir para a balada com os amigos, e isso vai só piorando. Você está vivendo morte. O que você precisa é de vida. Por mais dinheiro que você tenha também, por melhor que seja vida, se você não tiver Jesus, querido, você não terá vida eterna. Só tem vida de verdade, diz as Escrituras Sagradas, e Jesus afirma, só tem alegria permanente e duradoura quem tem Cristo. E não é tem Cristo só no discurso não, tá? Jesus na vida, no coração. E a gente pode olhar para a pessoa e ver ela no ambiente profissional sendo um exemplo, uma referência. Porque hoje, irmãos, e eu quero terminar, porque meu tempo passou, já terminou. Quero só terminar dizendo assim, hoje todo mundo crê em Deus, irmãos. Todo mundo crê em Deus. Eu já contei aqui, mas eu ainda fico impressionado. Mas lembro, só para terminar, quando eu lembro que uma vez eu fui pegar na penitenciária, soltaram aqui um monte de preso na minha frente, e eu comecei a minha pregação assim, quem acredita em Deus aqui? Irmãos, não tinha um preso que não levantou a mão, todos eles acreditavam em Deus. E eu, naquela ocasião, quando fui fazer essa pregação, eu era muito jovem ainda, e soltaram lá mais de 100 presos na minha frente. Eu falei assim, o Deus de vocês não é o Deus que eu acredito, porque se vocês estão aqui, porque vocês roubaram, mataram, estruparam, esse Deus não mudou a vida de vocês. O Deus que eu acredito é outro.
Que loucura, hein, irmãos? Mais de 100 presos na minha frente, que esse cara podia voar em mim. Mas tinha uma grade entre eu e eles. Isso era falta de juízo, começar uma pregação desse jeito na penitência. Mas essa é a verdade. O Deus que eu creio pode ser diferente do Deus que você crê. Porque o Deus que eu creio é o Cristo de Deus. Ele muda o caráter, a vida, ele muda o comportamento, ele arranca a alma da gente do inferno, ele coloca outro patamar, como diz o Bruno Henrique do Flamengo, estamos em outro patamar. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram. Agora você fala que está em Cristo, mas as coisas velhas estão aí, o mesmo vício, a mesma indiferença com as coisas de Deus, com a igreja, com Cristo. Então você não tem vida. Vida só Jesus pode dar. Ele deu a vida a Laura, está aqui ela hoje. Muitos desafios eles vivenciaram, mas hoje nós estamos para celebrar a vida, irmãos. A vida. Vamos ficar de pé e vamos orar para terminar. Eu quero orar com você. Estamos aqui para celebrar a vida. A vida que Deus deu a mim, a você, a Laura, que está aqui nessa manhã. E eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar com você e quero que você pense na sua vida. Quero que você pense na sua vida. Você tem vida de verdade? Vida de verdade? Será que você não é um desses casos que está precisando de dos seus pecados, de abandoná-lo e de entregar todo o seu coração para Jesus? Quero orar com você, mesmo de olhos agora. Se você quiser fazer essa decisão nessa manhã, falar: Senhor, eu quero entregar minha vida todinha para o Senhor, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero me arrepender dos meus pecados nessa manhã, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero orar com você. Se você quer fazer isso aí do seu lugar, você vai levantar a sua mão e eu vou orar com você. Você quer fazer nessa manhã, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe, querido. Quero entregar a minha vida a Cristo. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Eu quero orar com você. Você precisa de fazer uma decisão por Cristo, de se reconciliar. De repente você está desviado, precisa de reconciliação, retomar sua caminhada com Cristo. Quer fazer isso? Levante sua mão, nós vamos orar com você. Levante sua mão, você que levantou uma vez, vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nessa manhã a vida de cada pessoa que compreendeu a Tua palavra nesta hora e que levanta as suas mãos. Que essa decisão emocional, que essa decisão não seja apenas um sentimento passageiro, mas que o Senhor possa consolidar na vida dessa pessoa essa decisão, ajudando este homem e esta mulher a romper com tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não glorifica, e que o Senhor possa auxiliá-los a viver uma vida diferente, que seja para a Tua glória, que seja para Teu louvor, e que o Senhor possa operar a libertação na alma, no coração, na mente e na estrutura de vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.